Glória a Deus. Trouxeram a Bíblia? Olha que ficou aqui. Quantos trouxeram a palavra de Deus? Amém? Levanta aí, vamos ver, ué. Aí, as crentes. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 13. Chegamos a um texto importante. Todo o livro de Lucas é importante, mas há alguns que são oportunos para o momento. E esse não será diferente. Glória a Deus. Lucas 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1 mesmo. Vamos ler o número 1. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Lucas capítulo de número 13, versículo de número 1. O texto bíblico diz assim: Naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores, ou em outras palavras, mais devedores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, cuidais que foram mais culpados dos que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Versículo de número 6. E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar-lhe fruto, e não achando, disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque, e se der fruto ficará, se não depois a mandarás cortar. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer a exposição do texto. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor abra nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor revele diante de nós a sua santa palavra, e ela gere fruto entre nós. Eu peço a mesma presença do Espírito Santo que experimentamos há pouco, que esta presença venha sobre nós, e nos permita, Senhor, a ouvir a Tua voz, e a Tua palavra gere fruto, gere fé nesses corações, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. 10 anos atrás, a Júlia estava grávida de 6 meses da Isabel, e nós experimentamos na pele o que de fato foi uma segunda chance. O sermão de hoje nós vamos falar o Senhor de uma nova chance. E naquele episódio nós estávamos na fazenda onde meu sogro e minha sogra morávamos, aqui em Minas, em Ibiraci. E nós estávamos em casa enquanto o Maico saiu junto com o Maxwell, que são os meus cunhados, e mais um amigo deles. E eles foram buscar um outro amigo, também em Ibiraci, mas um pouco mais próximo ali da usina. E no caminho que eles estavam indo, pista simples, muita curva, nenhuma das curvas, que é muito difícil você controlar o carro, dependendo do tipo de velocidade que você esteja. Ela é uma curva muito seca, e nessa curva à esquerda, ele perdeu o controle e capotou o carro. O carro deu perca total. E quando nós estávamos em casa, nós recebemos a ligação: olha, o Michael sofreu um acidente, estava o Maxwell assim com ele, estão bem, mas é aquele bem que a gente sempre pensa, é história, vamos lá ver. E capotou o carro. A hora que falou capotou o carro, minha sogra desmaiou, e aí a gente juntou todo rápido: não, eu vou, acordou, eu vou.
e fomos eu e a Julie e ela no carro. Eu fiz hoje de manhã uma cariação para lembrar os detalhes, para contar para vocês com a Julie, porque é mulher que lembra dos detalhes, né? Ela virou para mim e falou assim: você não lembra disso? Não lembro disso. E aqui todos esses detalhes devo à minha esposa, amém? E enfim, e nós chegamos lá. Quando eu chego, eu já desço do carro, pedi para minha sogra esperar, porque eu vi o carro virado, e uma árvore, irmãos, acredite, um braço de uma árvore segurou o carro de descer a ribanceira abaixo. A ribanceira alta, porque era um desfiladeiro profundo. Um galho de árvore, eu acho que um galho de árvore de uma espessura desse tamanho mais ou menos. Se você fazer uma conta básica física, você vai dizer como que esse galho segurou o carro, e o carro apoiado nesse galho para não descer desfiladeira abaixo. Quando eu chego, eu vou, e já estava lá o pessoal do resgate. O Marcos estava já na maca, ele que estava mais ferido, os outros dois estavam bem, apenas com cortes. O Marcos estava lá. A hora que eu olhei para ele, eu vi ele ensanguentado, ele não se lembra disso. Eu comecei a falar com ele, eu falei: você está me ouvindo? Ele: estou ouvindo. Você está bem? Está bem. Ele falou que não se lembra de nada disso. Mas o que esta experiência trouxe para nós? Essa experiência trouxe para nós uma frase que veio no nosso coração: ele teve uma nova chance. Ele e que os que estavam com ele teve uma nova chance. Depois passamos por o processo tal da suspeita de hemorragia interna, aquela coisa, orando, foi para o hospital, para a Santa Casa de Passos, e ali a gente ficou naquela angústia. Enfim, graças a Deus não aconteceu nada de pior, e aí constatamos definitivamente, foi uma segunda chance, né? E uma segunda chance evidente, e até intitulamos o braço da árvore como braço de Deus. Então foi uma experiência que para nós chamou a atenção e entrou no nosso coração. Talvez você está aqui nesta manhã e você se lembra de algum momento da sua vida que você teve uma segunda chance. Talvez uma segunda chance mínima ou grande, talvez desta proporção de vida, mas talvez de uma proporção menor, de melhorar as palavras, ou de refazer alguns cálculos, ou de guardar melhor a casa, tomar decisões melhores. Todos nós em algum aspecto tivemos uma segunda chance, mas todos nós ainda estamos necessitando de segundas chances na vida. Deus sabe o quanto nós precisamos de renovar e crescermos em maturidade. O texto que acabamos de ler é um texto onde os discípulos chegam para o Senhor e perguntam para ele: Senhor, houve 2 desastres em Jerusalém. Um deles foi que Pilatos, ao pensar em construir uma provisão de água para Jerusalém, construir reservas de água, ele colocou pessoas para trabalhar, porém ele utilizou do recurso do templo. Pilatos se valeu do recurso do templo com a justificativa de poder servir a cidade. Os sacerdotes da época disseram sim, a multidão não concordou. A multidão começa a fazer manifestações. Os soldados, isso é história, não está no texto, mas isso é história. A história diz que os soldados entraram no meio dessa multidão em manifestação contra o favor dos sacerdotes em financiar esta obra de Pilatos. O texto diz que naqueles dias Pilatos misturou o sangue dos galileus, que eram aqueles que estavam fazendo a manifestação, com seus sacrifícios. E aí o texto diz para nós que morreu pessoas naquele dia, porque os soldados se misturaram com os galileus. Os galileus eram conhecidos por pessoas revolucionárias, gente fogosa, gente que gosta de bagunça. Esses eram os galileus. E aí a história diz que os soldados entraram no meio, promoveram mais movimento e forçaram ali uma represália contra ele, matando alguns galileus. Os discípulos perguntam para Jesus: eles eram pecadores, eles mereciam isso, eles mereciam essa situação. Jesus disse assim: vocês cuidam que os galileus foram mais pecadores em Jerusalém, por isso que eles sofreram isso? E o Senhor diz assim: não, eu vos digo o seguinte, que todos, se não se arrependerem, vão perecer.
Jesus está tirando os desastres, as situações humanas como um castigo de Deus e está dizendo: o castigo não é esse, o castigo será final. No juízo final, no tempo final, se não se arrepender, todos vão perecer. Não é esse desastre que está dizendo que Deus está trazendo juízo. E aí eles falam também de um outro episódio, também em Jerusalém, aonde a torre de Siloé cai sobre 18 pessoas. A torre de Siloé provavelmente, historicamente dizendo, caiu por um tremor na cidade de Jerusalém e 18 pessoas morreram. Os discípulos também perguntam, a multidão pergunta, fala assim: Jesus, morreram porque mereciam, eram devedores, eram pecadores. Quantos de nós já olhamos situações, já olhamos acidentes, já olhamos desastres e falamos: essas pessoas mereciam, essas pessoas viviam em pecado, distante de Deus. Jesus vem e diz: não, não é por isso que isso aconteceu. Mas se todos vocês não se arrependerem, aí vocês vão perecer. Não são esses desastres que estão ditando a regra. Então, no final de tudo, o que Jesus está dizendo? Ele está chamando todos ao arrependimento. Arrependimento que no hebraico é techuvá, que é voltar à origem de todas as coisas, voltar à origem de Deus, voltar à origem que o Senhor nos criou. Isso é arrependimento. No grego, metanoia significa uma mudança de mente. Ambos os tipos de arrependimento nas suas línguas são essenciais. Precisamos voltar à origem daquilo que Deus te chamou, daquilo que Deus te criou. Mas também precisamos mudar a nossa mente e conformá-la à vontade de Deus. Então Jesus chama ao arrependimento. E quando Ele chama ao arrependimento, para nós que experimentamos um tipo de arrependimento, o que cabe a nós então? Cabe a nós amadurecimento. Você pode dizer comigo: eu preciso amadurecer. Eu preciso gerar fruto. Então, se nós experimentamos o arrependimento maior ou mais significativo dentre todos, que é viramos as costas para o mundo e nos voltamos para Deus, esse é o maior arrependimento que nós geramos, que nós produzimos por uma obra do Espírito Santo em nós. Nós temos uma constante necessidade de maturidade. E aí Jesus, ao narrar esses fatos e explicar aos discípulos, ele conta uma parábola. E essa parábola tem muita riqueza para falar ao nosso coração. Ele fala de um certo homem que tinha uma figueira de figos plantada numa vinha. Isso mostra que essa figueira era especial, porque uma vinha não se planta uma figueira. Então ela era de maneira especial, estando no lugar aonde se tinha uvas. Essa figueira, ela tinha uma característica especial, a ponto que nós olhamos para o texto diz que o homem plantou essa figueira na sua vinha, mas ele foi procurar fruto e não encontrou. E ele faz isso por 3 anos. O texto de Levíticos, no capítulo 19, diz assim: que por 3 anos você não deve esperar fruto e não pode colher fruto de qualquer colheita em Israel. Essa foi uma ordem do Senhor. Por quê? Porque o Senhor disse em Levítico 19 que os 3 primeiros anos os frutos seriam incircuncisos. O que isso significa? Os frutos não estariam aptos para o nosso consumo, para o consumo do povo de Israel. Então o que deveria ser feito? A árvore deveria frutificar, o seu fruto nos 3 primeiros anos deveriam cair na terra, maduros, e produzir adubo para a terra. Não se poderia colher. No quarto ano, vamos ler esse texto de Levítico para você entender. Levítico 19, 23 e 25. Levítico 19, 23 e 25. Diz assim, quando tiverdes entrado na terra, plantares toda árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. Só corrigindo, eu disse toda a colheita é toda árvore de comer, ok? Ser-vos-á incircunciso o seu fruto, 3 anos será incircunciso, dele não se comerá, mas ela deveria produzir.
Preste muita atenção, ela deveria produzir, ela deveria dar fruto nos seus 3 primeiros anos. Porém, não se podia colher. O versículo de número 25. No 5º ano, peraí, o 24, desculpa. Já passou o 25. Volta, 24. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. 4 anos depois da árvore frutífera frutificar, você também não poderia colher para si. Você deveria colher e oferecer ao Senhor. Então, se você plantasse um pé de acerola, uma jabuticabeira, uma goiabeira em Israel, você não poderia colher nos próximos 4 anos, mas ela deveria dar frutos. O vinhateiro, ele foi 3 anos conferir o fruto. Ele chegou no 1º ano, não tinha fruto. Voltou, chegou no 2º ano, também não tinha fruto e teria que dar fruto. No 3º ano ele disse, espera aí, são 2 anos, já que eu estou vindo no 3º ano deveria já estar dando fruto para o 4º ano ser para o Senhor. Porque no 5º, versículo de número 24 diz, e no 5º, 25, desculpa, 25, e no 5º comereis o seu fruto, somente no 5º ano comereis o seu fruto. E a qual motivo que deveria seguir esse princípio? Para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Deixa eu trazer já uma aplicação para o teu coração. Nós somos árvores diante de Deus no mundo espiritual. O Salmo de número 1 diz assim, nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Louvado seja o Senhor. Nós somos como árvores plantadas. Certamente, se somos árvores no mundo espiritual, na visão de Deus, nós temos que dar fruto. Os 3 primeiros anos de fruto da vida cristã deve ser para a vida terrena, deve ser por uma expressão da sua fé. Pedro diz assim que nós devemos dar resposta, isso continuamente, mas nos primeiros anos mais do que nunca, da nossa decisão de deixarmos o mundo e vivermos para Deus. Esta é a aplicação maravilhosa desse texto de Levítico. Depois de um tempo você começa a produzir para Deus, começa a servir intensamente. Depois disso, você vai experimentar o fruto da vida cristã, o que é uma vida na presença de Deus. Você percebe uma coisa, que haverá um momento da nossa vida cristã, que nós temos que sim, produzir fruto para a nossa volta. Quer seja para a expressão do mundo, quer seja para a nossa vida diante de Deus, quer seja para nós mesmos. A tua fé, ela produz convicção para caminhar com Jesus, a tua fé produz amor em Jesus. Quando nós lemos um texto como esse, o texto vai dizer que o vinhateiro foi, e 3 anos ele disse, foi procurar fruto e não encontrou. E o que o dono da vinha disse? Versículo de número 7, corta. Se em 3 anos a figueira teve oportunidade de dar fruto e não deu, então tem que ser cortado. Porém, o vinhateiro que estava todos os dias ali, envolvido com aquela colheita, com aquela plantação, ele disse assim, deixa este ano que agora eu mesmo vou escavar em volta dela, eu vou estercar para que ela dê fruto. E nós vamos fazer o seguinte, essa é uma conversa do vinhateiro com o dono da vinha. Se não dá fruto, aí depois você manda cortar. Abra o teu coração para o que o Espírito Santo quer falar nesta manhã. A primeira coisa que nós lemos aqui no texto, no versículo de número 6, ele vai dizer assim, vamos ler juntos? Versículo de número 6. Você vai ler o final comigo aqui, nós vamos dizer juntos assim, foi procurar nela fruto. Vamos lá, eu vou dizer e vocês repetem, foi procurar nela fruto. Foi procurar nela fruto, esta era a prática do homem dono desta vinha. Ele foi procurar nela fruto. Deixa eu dizer uma coisa, a procura de Deus na nossa vida é intensa. A procura do Senhor, aquele que derrama da sua vida sobre nós, é intensa.
Por quê? Guarda algo no teu coração: o Senhor é um Deus abundante. Será que não vimos isso na natureza? Nós vemos isso. Nós tínhamos uma árvore de uma amoreira lá em casa, que nós tiramos para uma reforma recente agora que estamos fazendo. E essa amoreira, irmãos, dava tanta amora que nós não conseguimos colher. Todo mundo que ia lá em casa e falava: pega um pouco aqui. Caía no chão as amoras todas. Ali nós vemos na própria natureza, Deus é um Deus abundante. Aí você fala: mas por que eu não tenho abundância? Algumas coisas talvez não estão legais. Abundância não significa riqueza na nossa mente. Abundância é provisão necessária de tudo aquilo que nós precisamos. E Deus é um Deus abundante, e Ele quer ver virtudes em nós, por isso que Ele procura. Deus quer ver em nós beleza. Deus quer ver em nós produtividade, que é fruto da sua obra em nós. Foi procurar nela fruto. Eu disse a vocês que uma figueira numa vinha é uma especialidade, é um projeto, é um plano especial, é um plano pensado. Deus te plantou num lugar pensado. Ele não errou a conta quando a gente olha: será que eu fui plantado errado, na família errada? Ele não errou a conta, foi pensado. O que para nós não é especial, para Deus é especial. O que para nós é indiferente, é difícil, para Deus é processo e treinamento. O que para nós é sem compreensão, o que para nós é fator determinante de existência, para Deus é o poder de aumentar a sua resistência. Louvado seja o Senhor. O que para nós é algo que está me distanciando de Deus, para o Espírito Santo é o meio pelo qual Ele te aproxima de Deus. Ele foi procurar nela fruto. Por quê? Porque Ele pensou em plantar essa figueira numa vinha. Ele planejou. No Salmo 89, 20, pode colocar o Salmo 89, 20, diz assim: que o Senhor achou Davi. O Senhor achou Davi: achei Davi, meu servo, e com um santo óleo ungi. Deixa eu dizer nesta manhã: Deus te achou. Deus te achou em algum momento da sua história, e por meio de Jesus Cristo perdoou os seus pecados, lavou a sua imundícia, a depravação, e te fez um novo homem, uma nova mulher. Mas Ele te achou, foi caso pensado. Você pode glorificar a Deus? Foi algo pensado. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, de maneira individual, de maneira coletiva. Ele elegeu o seu povo, e nós estávamos inseridos ali nesse povo. Então foi pensado. Ele foi procurar nela fruto. Por quê? Porque Ele pensou, Ele preparou, Ele investiu, e Ele quer esse resultado da sua obra em nós. E o que Ele vem procurar em nós? Resultado da vida dele em nós. Então nós somos deparados numa vida cotidiana com Deus, sempre experimentando que Ele está procurando algo em nós. Você fala: mas Deus vai procurar algo em mim? Sim, o Senhor, Ele está investindo. Você está aqui porque a agenda de Deus te trouxe aqui, amém? Você crê nisso, no que eu estou dizendo? Se você crê, é isso que nós precisamos olhar. Ele foi procurar nela fruto. Mas o versículo ainda continua. Você pode dizer comigo: foi procurar nela fruto, não achando. Não achou fruto. Imagina só, você faz depósitos e mais depósitos por uma reserva, você investe, você pensa em algo, planejou, você, a hora que abre o aplicativo da conta, e você está zerado. Aí você fala: meu Deus, o governo já saqueou, né? Só quem viveu os anos 90 sabe o que eu estou dizendo. 89, 90. Não achando. Há pessoas que são sem fruto, irmãos, porque o dono da vinha investe, mas não há produtividade. Há pessoas que são sem fruto, o pecado desfigurou.
O adultério desfigurou, a fornicação, a impureza. A impureza lhe bloqueou a mente e não consegue ser uma pessoa produtiva, uma pessoa que expressa a vida de Jesus nela. Há pessoas que estão envolvidas com feitiçaria, com rebeldia, com inimizades, porque o pecado desfigurou. E essas pessoas, o vinhateiro, o dono da vinha, vai até elas e não vai achar nada, porque as contendas, os ciúmes, as iras, a permanência na ira, porque a palavra diz: irai-vos e não pequei. As pelejas, tudo é motivo de briga, tudo é motivo de discussão, de dissensão. Heresias produzem na cabeça o que Deus não disse, porque há a preguiça de conferir na palavra de Deus o que de fato Deus disse. E eu vou te dizer, Ele disse muita coisa, aleluia, muita coisa para mim e para você. Há pessoas que você não acha nada. E qual que é o problema? A falta de investimento do dono da vinha? Não, o dono da vinha pensou, o dono da vinha planejou, o dono da vinha colocou um vinhateiro para cuidar. Há pessoas que receberam o perdão de Deus, receberam a graça de Deus, e têm experiência com milagres, mas mesmo assim não se acha nada. Há pessoas que têm dons, mas reservam o seu dom para si por causa da preguiça, por causa de pessoas, por causa de experiências ruins em outros ministérios, não achando fruto. Será que não há temor no coração de determinadas pessoas? Será que não há temor? Não achando fruto, não achando fruto porque se envolveu com pecados de invejas, de homicídios, de bebedices. Quem vive na prática do pecado, não se tem fruto nenhum, não vai dar fruto mesmo. Quem vive numa prática das obras da carne, Gálatas capítulo de número 5, 19 e 21, não vamos encontrar nada. Quer saber se alguém está em pecado, que está na prática do pecado, sendo o Senhor misericordioso e chamando ao arrependimento, essa pessoa não achamos nada. Não há virtude, não há beleza, não há expressão de piedade. Mas nesta manhã, o mesmo Senhor que chama a mim, chama a todos ao arrependimento. Amém? Ele diz: arrependei-vos. Essa foi a primeira mensagem do nosso Senhor Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Talvez nós estamos lidando com práticas, irmãos, que nós deveríamos ter já vencido há muito tempo. Eu não entendo um homem quando confessa uma prática na imoralidade, às vezes ele volta. Se não consegue sozinho, pede ajuda. Peça ajuda. Mas o Senhor da vinha vai procurar fruto em ti, vai procurar fruto em você. Mas eu estou desanimado, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar, eu não consigo dar o fruto de uma vida cristã. A primeira problemática que eu vou te dizer é: quais são os seus pecados? Se arrependa deles, os confesse, a misericórdia vai te alcançar. Mas viva uma vida em santificação. A santidade produz fruto. Não achando fruto, irmão, não achando fruto. 3 anos, já deveria estar dando fruto, mas não achou. Por quê? Porque aprendeu tanto. Talvez está quase todos os domingos, mas não se permitiu desenvolver maturidade. Hebreus 5:12, o autor de Hebreus vai dizer aos hebreus, ele vai dizer o seguinte: vocês eram para ser mestres, pelo tempo já. Eu não vou perguntar quanto tempo você tem de cristão aqui, porque senão nós vamos ter que fazer uma conta básica e talvez nós vamos ficar em falta. Mas 5, 10 anos, 15 anos, já não era o suficiente para muitos de nós estarmos produzindo tanto fruto para Deus.
Será que o tempo de vida cristã, nós estamos produzindo sim o fruto que é digno do tempo, do investimento do dono da vinha, do vinhateiro em nossas vidas? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos: ninguém aqui nesta casa que não tenha sido salvo, que não tenha sido perdoado, que não recebeu o Espírito Santo, está desprovido do trabalhar do dono da vinha, do vinhateiro na vida dele. Todos que foram salvos, todos que foram libertos, todos que foram curados, todos que receberam o Espírito Santo, continuam experimentando o trabalho do dono da vinha na vida dele. Amém? Mas o texto diz que há a possibilidade de não haver fruto. Então nós precisamos nos arrepender talvez de uma maturidade não desenvolvida, e de guerras e de batalhas interiores, que muitas delas nós vamos ter que, sim, talvez neutralizá-las, porque essa carne não se converte, mas nós vamos ter graça de Deus, misericórdia de Deus para neutralizar. Paulo ouviu isso do Senhor: Senhor, esse espinho na carne, minha graça te basta. Mas a maturidade está ali, presente. Será que as experiências que algumas pessoas tiveram não foram suficientes para crer e não mais duvidar? O fruto da fé, de crer e não mais duvidar, e não ser rotineiros naquilo que já foi vencido, não achando fruto. Pastor Guilherme de Carvalho, ele diz que hoje nós estamos na sociedade do selfie. Eu vou te explicar. René Descartes foi um filósofo, pensador, meados ali de 1590, 1650, até onde viveu, e ele disse assim, a frase que você conhece, já ouviu em algum momento: penso, logo existo. Essa frase é de René Descartes. Ele está dizendo o seguinte, que as pessoas, elas têm a percepção da sua existência quando eles pensam. Porém, a contraposição desta fala de Descartes foi: sinto, logo existo. As pessoas precisavam sentir. Começou-se a necessidade de sentir para dizer: eu existo. Se não está sentindo, então estou morto, então não percebo a minha vida. Mas a realidade contemporânea já não é mais penso, logo existo. Já não é mais sinto, logo existo. É: se não apareço, não existo. Esta é a pregação da cultura: se eu não aparecer, eu não existo. Se eu não postar, eu não existo. Se eu não falar, eu não existo. Eu vou viajar, mas eu estou pensando aonde eu vou aparecer. Esta é a realidade do tempo contemporâneo. Então este é o tipo de fruto que o mundo está requerendo das pessoas que estão se envolvendo com ele. Mas para nós, o vinhateiro, o que ele vem em nós, é penso, logo existo, é sinto, logo existo, se apareço, logo existo. Não, o vinhateiro vem em nós procurar o seu nome operando em nós. O vinhateiro vem procurar o testemunho, o fruto da obra dele em nós. E é isso que o vinhateiro vem buscar em nós. Então o que cabe a mim? O que cabe a mim é crer, é viver uma vida de separação, uma vida de santificação, e o nome dele será exposto para todos aqueles que estão em volta. Louvado seja o Senhor. Uma geração que é evangelista de si mesmo, porque não é mais sobre aquilo que eu não podia fazer e Cristo fez por mim, mas um evangelista de si mesmo. Se eu fizer isso, vão todos ver que eu posso. Agora, o vinhateiro, ele busca em nós o seguinte: eu que trabalho na tua vida, sou eu que te rego, sou eu que cuido de você, sou eu que planejei aonde você seria plantado, e é o meu nome na tua vida que dá fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Então onde está o problema então? Que não há fruto. O problema está na raiz. Nós estamos numa geração que nós precisamos voltar, irmãos, para uma vida secreta. Deixa eu dizer para você, a sua vida secreta
ela é mais importante do que essa vida pública que nós estamos vivendo aqui agora. O que é mais importante para uma árvore? Os seus galhos, as suas folhas, o seu fruto. O que é mais importante para uma árvore? Vocês concordam comigo que é a raiz? Sim ou não? Porque se tem raiz, vai ter folhas, vai ter galhos, vai ter bom fruto. Mas se a raiz for ruim, não produzirá toda a beleza de uma árvore. Assim também, você precisa ter um projeto independente do público. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, quando Jesus diz lá, em Mateus capítulo de número 6, ele vai dizer: entra na porta do teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e o Pai que vem oculto te recompensará. Ele está dizendo, você precisa ter um projeto de comunhão comigo, fora do projeto da comunhão com os santos. Há uma necessidade, nós temos um projeto privado, diante de Deus, que vai nutrir, que vai ser raiz para a vida cotidiana. Não pensamos que conseguimos vencer os desafios, as aflições desse mundo sem uma vida privada. Em 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 4, vai contar uma história de uma mulher viúva, que precisava de um milagre, porque o seu marido era morto, profeta do Senhor, porém deixou dívidas. Olha só, Eliseu visita esta casa, 2 Reis 4:4. E quando ele chega nessa casa, alguns de vocês conhecem a história. O texto diz que ele orienta essa mulher a trazer vasilhas, mas ele dá uma ordem para ela. Olha que ordem maravilhosa. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite e todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Ele está dizendo, existe um milagre que acontece no privado. Existe um milagre que acontece quando você fecha a porta. E quando você experimenta o milagre, deixa a vasilha de lado e espere o próximo. Receba o milagre e espere o próximo. Irmãos, os maiores milagres da minha vida são interiores. Interiores. Nós tivemos milagres de cura, nós tivemos milagres de livramento, nós tivemos milagres de providência divina, mas os milagres interiores na vida privada reverberam em frutos maravilhosos. Qual é a cura, qual é a experiência com Deus que você e eu tivemos no privado? O texto está dizendo, entra e fecha a porta. A mulher do fluxo de sangue diz em Marcos capítulo de número 5, 28, ela diz assim, ela disse consigo mesma, irmãos. Ela não disse para a multidão, ela não disse para uma amiga, ela não disse para a irmã, não disse para a mãe, ela disse consigo mesma, se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curado. Qual é o projeto privado de comunhão que você tem com Deus? Qual é a profundidade da tua raiz? Eu vou dizer que você vai dar muito fruto. Recebe esta palavra nesta manhã. Maria gerava um milagre no secreto. A mamãe de Jesus gerava um milagre no secreto. E a geração nesse milagre secreto trouxe no Salvador. O Espírito Santo operou sobre ela. Ela diz, faça em mim a tua vontade, Senhor. Faça em mim a tua vontade, Senhor. O Senhor operou sobre ela a vontade e o milagre no secreto. O milagre aonde os olhos humanos não podem ver. Mostrou para nós o maior milagre do universo. Deus se fez carne, Deus habitou entre nós, mas Ele usou uma mulher que creu. Será que esta manhã existe alguém aqui que possa crer que Deus possa gerar um milagre no seu privado, na sua vida de comunhão com Ele? Alguém aqui nessa manhã pode dizer, eu creio. Nós precisamos entender isso, que a raiz é o que o dono da vinha vem aqui olhar, irmãos. O versículo de número 7, para a gente seguir, vai dizer o seguinte, disse o vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. O dono da vinha, aqui nós podemos dizer que é o próprio Deus. O dono da vinha disse, corta.
corta. Deus, irmãos, tem oportunidades sim, mas Ele também tem sentenças. Ele tem sentenças contra a murmuração. Ele deu uma sentença para Israel, murmurando no Egito. Deus dando tudo, Deus providenciando tudo, Israel murmurando. Deus tem sentenças para algumas práticas da nossa vida, mas também Ele tem oportunidade de misericórdia. Porque o vinhateiro é a própria pessoa do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. E o que Ele diz para o dono da vinha? Aqui Ele chega ao dono da vinha dizer o seguinte: ela está ocupando inutilmente, ela não está dando fruto. Deixa eu dizer uma coisa: nos espaços que nós ocupamos, Deus quer que você frutifique, Deus quer que você prospere. Eu sei que essa palavra prospere, ela sempre vai remeter dinheiro na tua cabeça. Em nome de Jesus que isso saia. A prosperidade, à luz da palavra de Deus, é prosperidade de liberdade, é prosperidade de ter paz naquilo que se está fazendo. Tudo isso é prosperidade, de se crescer naquilo que se tem. Tudo isso é prosperidade para a Bíblia. Existem pelo menos 2 versículos na Bíblia relacionados à prosperidade financeira, diretamente dizendo no original. As grandes verdades sobre prosperidade, a palavra prosperidade é sobre crescimento na sua vida, sobre desenvolvimento, sobre maturidade. Para você ter uma ideia, para o judeu, prosperidade é o poder de decisão, que muitos não têm. Muitos não têm poder de decisão de comprar o que quer. Está vendo que não é o dinheiro, mas é o poder de decisão. O dinheiro está fazendo parte, mas ele é inferior à prosperidade. Então, quando nós olhamos para uma árvore frutífera, nós dizemos: essa árvore prosperou, porque ela começou na sua raiz, ela cresceu, ela tomou forma, ela teve folhas e ela gerou fruto. Então ela prosperou, ela produziu. O texto diz que o dono da vinha diz que não havia possibilidade de uma árvore que não produzia fruto está ali na vinha, ocupando o lugar inutilmente. Então a palavra para o nosso coração é: nos espaços que nós ocupamos, sociais, familiares, Deus quer que nós produzimos frutos. Quantos creem que eu estou dizendo? Só que eu volto aqui o que eu disse: esse fruto é produzido na raiz. Esse fruto começa como uma boa raiz. José estava na prisão. Gênesis capítulo 39, versículo de número 23, diz assim: e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na sua mão, na mão dele, do carcereiro, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo quanto fazia, olha aqui, prosperava. O que aconteceu aqui nesse texto? José era prisioneiro, irmãos. José era presidiário no Egito, escravo. O dono da prisão, o chefe da prisão, colocou da sua responsabilidade. Imagine comigo, consegue imaginar isso? Alguém que é preso, mas tem a chave da prisão? Alguém que é preso, mas tem a chave da prisão? José tinha a chave, tinha todos os prisioneiros sobre sua responsabilidade. Por quê? Porque o Senhor estava com ele, o Senhor prosperava, ele prosperava nos espaços aonde Deus o confiou. Isso é fruto de vida de Deus na vida de José. Louvado seja o Senhor. Então José não estava na prisão inutilmente. Até na prisão eu dou fruto. Até no lugar de escassez, você crê que você pode dar fruto? Se Cristo estiver operando em você, e Ele é a vida, até no lugar de escassez. A terra é importante, sim, a geografia pode ser, mas não mais importante daquele que carrega a bênção, daquele que possui a bênção. Nós olhamos para a vida de Abraão. O que dizer de Abraão? Abraão era o portador da bênção de Deus. O Senhor disse: eu te abençoei. Se Abraão fosse para o Egito, se Abraão fosse para Canaã, se Abraão fosse para a Etiópia, se Abraão fosse para qualquer lugar, a bênção do Senhor estava sobre ele. A geografia era só parte do plano de Deus. Era importante, sim, mas não mais importante do que a raiz da vida de Abraão, que era a bênção de Abraão, a comunhão de Abraão com Deus.
Louvado seja o Senhor. E por fim, nós encontramos aqui o versículo de número 8, a graça maravilhosa de Deus. Respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano. O vinhateiro dizendo para o dono da vinha: Senhor, este homem, esta mulher, que não está produzindo fruto, já tem tanto tempo já de comunhão, tanto tempo de experiência, de providência, está sendo regado todos os dias, está experimentando milagres, está experimentando providência. Eu dei do meu espírito, eu curei, mas ainda não deu fruto. A mesma misericórdia que tive no início, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade. Aqui nós vemos a expressão da graça do vinhateiro. O coração do vinhateiro é o coração de Jesus. Porém ele dá um limite. Ele diz assim: 1 ano, me dá 1 ano para que eu a escave, para que eu a esterque. O tempo limite nos diz que Deus também tem um relógio para trabalhar em nossas vidas. O arrependimento é uma chamada, mas ele está dentro de uma oportunidade. Deus te chamou para a maturidade, Deus te chamou para o crescimento. Quantos crê nisso? E no crescimento, quando nós patinamos e não produzimos fruto, quando nós escorregamos e não conseguimos avançar, Ele é o Deus de uma nova oportunidade. Amém? Ele é o Deus da graça. No coração de Jesus, a graça estendida para um recomeço. Quando nós olhamos para aquele carro tombado e a árvore segurando, nós olhamos para a vida do Marco. Depois eu sentei e olhei nos olhos deles: você sabe que você experimentou um recomeço da sua vida? Eu sei. Nesta manhã é um recomeço para nós, como teve Raabe. Raabe estava debaixo de uma sentença. Jericó deveria ser destruída. Nós estamos debaixo de sentenças constantes por causa do pecado. Raabe, ela recebe os espias. Os espias é uma mensagem. O que ela faz com essa mensagem? Ela guarda essa mensagem dentro de sua casa. Ela preserva a mensagem. O texto diz que ela escondeu os mensageiros, ela preserva a mensagem. E por preservar a mensagem, Josué, na figura de Jesus, diz assim: guarda esta mulher e a sua família, quem estiver na sua casa. Guarda essa mulher, porque ela preservou a mensagem, ela guardou a mensagem. De tudo que você ouviu, a graça de Deus te estende novamente, para que você ouça novamente, para que você tenha uma nova oportunidade, para que você receba da parte daquele que é gracioso, daquele que é bondoso, daquele que é tardio em irar-se, uma nova oportunidade de arrumar o altar, de estabelecer as coisas melhores e mais santas e mais separadas diante de Deus. A decisão de arrumar as coisas e viver uma vida mais consagrada, viver uma vida mais frutífera, mais piedosa. Ele nesta manhã colocou na conta dele: deixa comigo, só permita Ele escavar você como uma árvore, permita Ele adubar, estercar. Este é o trabalho do nosso Senhor Jesus, esta é a obra do nosso Senhor Jesus. Esta nova oportunidade de recomeço de tantas coisas na vida é uma graça maravilhosa de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso. E por fim, a parábola, ela é tão maravilhosa, irmãos, que ela termina com a figueira de pé. A figueira não foi cortada. Ela tinha uma sentença para morrer. Ela tinha uma sentença para terminar. Quantos de nós estamos debaixo de alguma sentença, de coisas que nós estamos indo, deixando levar? Mas a sentença de Deus nesta manhã é: eu dou uma nova oportunidade, eu assumo a responsabilidade. Eu faço aquilo que você não pode fazer, eu faço aquilo que você não consegue fazer, eu faço o impossível que o seu braço não alcança. Eu opero sobre a sua vida como um vinhateiro que cuida, que preserva. Imagina a dedicação desse vinhateiro após essa conversa com o dono da vinha. Agora
deixa comigo, em 1 ano eu farei um trabalho, que esta figueira será uma das maiores figueiras desta vinha, e ela vai produzir tanto fruto, que vai embelezar os olhos de todos que estão à sua volta. Nessa manhã, se você abrir o coração para que Deus opere sobre a sua vida, você vai experimentar uma obra poderosa do Espírito Santo, porque a graça de Deus se estende para o novo começo nas nossas vidas, ainda esta manhã. E a parábola, ela é um destaque da figueira? Não. Ela é um destaque de uma nova oportunidade? Não também, ainda que seja maravilhoso, mas é o destaque da parábola, é o coração do vinhateiro. O destaque da parábola é o coração do vinhateiro em acreditar naquilo que já mostrou que não dá nada. Esta é a graça do vinhateiro. Não é a nova oportunidade, que para nós é uma beleza. Quantos de nós gostaríamos de ter novas oportunidades? Em din-din que passou na nossa mão, que a gente falou, meu Deus, sumiu, se eu tivesse nova oportunidade. Portas que entramos, e que se nós tivéssemos uma nova oportunidade, faríamos diferente, talvez estaremos até hoje. As novas oportunidades, que é a conclusão dessa mensagem, ela é linda, ela é especial, ela é maravilhosa, mas isso não se compara ao cuidado, à disposição do vinhateiro, que ele é a beleza da parábola. Jesus está falando dele, Jesus está falando do coração dele, Jesus está falando do cuidado dele com você, Jesus está te chamando ao arrependimento, porque ele tem providência para isso. Jesus está chamando para uma vida mais consagrada, para uma vida mais separada, para uma vida mais madura, para uma vida mais entregue, para as experiências maiores, para níveis maiores, para frutos mais virtuosos, para um desenvolvimento mais constante, para uma produtividade mais bela. É isso que Cristo está fazendo aqui, e Ele é o Senhor da parábola, Ele é o vinhateiro gracioso. Isto que é belo na parábola, não é a nova oportunidade, mas é Ele assumir a responsabilidade por aquilo que nós não conseguimos fazer, é Ele assumir o lugar que nós não conseguimos mover uma palha, mas Ele faz tudo. Isso nos leva à adoração. A adoração, a entrega a Ele. Você pode ficar de pé. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, porque se não for o Senhor, nós não podemos nada. Oh, meu Deus, abra o seu coração em adoração agora. Olha para a tua vida agora e enxerga o quanto você não pode, mas nele você pode. Enxergue na sua vida em quantas áreas ainda que não frutifica. Talvez o fruto do Espírito não alcançou algumas áreas, mas Ele é aquele que nos dá uma nova chance aqui. Ele está entrando aqui, Ele está nos chamando. Ele é o destaque desta parábola. Oh, querido vinhateiro, opera em nós. Nós somos suas árvores, nós somos parte da tua vinha. Oh Senhor, toca nesses corações, levanta esses homens, essas mulheres agora, Senhor. Senhor, dá fruto, da beleza, da produtividade, da prosperidade a esses corações. Senhor, abre um caminho aqui nesta manhã. Abre um caminho, Senhor, nesses corações. Senhor, gera decisões aqui. O Senhor está gerando decisões em corações aqui, porque essas decisões é fruto da obra dEle. Ele está estercando, Ele está abrindo em volta, Ele está fazendo um trabalho de um vinhateiro. Ele está fazendo um trabalho glorioso para te adubar, para te fazer frutífero, porque Ele cuida, Ele trabalha, Ele opera sobre nós. Aleluia, o teu nome. Santo, 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 santo é o teu nome, ó Deus.
tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Meu Deus, derrubar. Ele está operando agora. Não temas, estou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus muda a sentença de corte. Ele muda. Inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, Aquele que a quer calmar, nós dizemos isso. e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que quebra as muralhas, mas quebra faz noite de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que a quebra ao mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Ele é o Deus de uma nova chance. Ele é o Deus de uma nova oportunidade. Mas Ele é gracioso, Ele é bondoso. Ele nesta manhã te chama para que você recomece muitas coisas, para que você venha produzir muitos frutos. Talvez não seja um recomeço, talvez seja um crescimento, um desenvolvimento para uma maturidade maior. Receba da parte do Senhor crescimento em áreas da sua vida, áreas que talvez estejam estagnadas, não estejam frutificando. Que o fruto do Espírito alcance todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. E o vinhateiro se alegre sobre ti pela obra que Ele está fazendo em você. Todos aqueles que creem aplaudam ao Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.